Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Vamos para a nossa live da mensagem da semana. Vamos ver o que a energia dessa semana tem a nos dizer. Hoje eu vou utilizar o oráculo da centelha divina, com auxílio, obviamente, dos anjos, para que a gente possa trazer essa mensagem aqui para a nossa semana. Escutem a mensagem com o coração de vocês aberto, com a mente aberta, porque apesar de eu ler essa mensagem de uma forma coletiva, cada um vai receber a mensagem de uma forma. Cada um vai receber esse insight de uma forma, de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua consciência também. Então, abram a mente de vocês, recebam essa mensagem com a mente aberta, sempre buscando compreender isso dentro da realidade de vocês. Sempre tentando fazer essa interpretação dentro da realidade de vocês, com as coisas que estão acontecendo na vida de vocês. E é óbvio, se vocês tiverem dificuldade em fazer essa interpretação, em trazer essa mensagem para a vida de vocês, peçam auxílio aos anjos. Peçam para que eles tragam de uma forma mais clara para você o que essa mensagem quer dizer para a sua vida. O que essa mensagem está querendo te alertar, está querendo te ensinar. Então, abram a mente, abram o coração, deixem aberto, baixem as barreiras para que vocês possam receber essa mensagem de hoje da melhor forma possível, tá bem? Então vamos lá, deixa eu embaralhar aqui. Bom dia, Débora! A gente vai vendo aqui qual que é a próxima mensagem. Vamos lá. Hoje é a carta da oposição à mudança. Essa carta aqui é o oráculo da centelha divina. O que essa carta tem a nos dizer? Vamos lá. Se opor à mudança é se opor à vida. Viver em guerra contra o fluxo da vida causa sofrimento. Você não pode mudar nada lá fora. Você só pode mudar a forma como você escolhe olhar para cada situação. Escolha aprender, escolha crescer. O seu poder está dentro de você. Mude dentro e deixe que o exterior reflita a sua mudança interna. O mundo é a expressão do seu progresso interior. Perceba também as belezas do mundo. Elas revelam a sua beleza interior. Essa carta, ela traz um ensinamento que muitas vezes a gente escuta falar por aí, mas a gente não tem essa compreensão total. Porque se a gente tivesse, a gente já teria resolvido metade dos nossos problemas, né? Que é quando a gente quer mudar algo fora de nós, quando a gente quer mudar uma situação que a gente está vivendo, algum desafio que a gente está vivendo, alguma coisa que a gente quer melhorar na nossa vida, não adianta a gente fazer o esforço externo, não adianta a gente focar só na parte externa. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que fazer essa mudança no nosso plano mental. Eu não consigo mudar fora se a minha mente está focada naquilo. Eu não consigo mudar uma situação externa para o lado positivo se a minha mente está focada no negativo, se a minha mente só pensa no que pode dar errado. E adivinha, a nossa mente ela tem uma programação, ela é programada, isso a mente de todo mundo, para olhar sempre para o desafio, para olhar sempre para o lado negativo. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem um mecanismo que nos auxilia na nossa proteção. Então, a função da nossa mente é nos proteger. Então, ela sempre fica caçando ali o que pode dar de errado, o que pode acontecer de errado na nossa vida. E se a gente ficar dando trela para isso que a nossa mente fala, é mais disso que a gente vai criar, porque o nosso interno reflete o nosso externo. E como diz Bob Proctor, os resultados falam a verdade. Então, se você está tendo resultados negativos na sua vida, é porque eles estão falando que dentro de você existe alguma coisa que precisa ser olhado. Às vezes a gente faz aquele esforço tremendo para conseguir mudar as coisas na nossa vida, para mudar a nossa realidade financeira, nossos relacionamentos, a nossa saúde, só que a gente está sempre buscando o esforço, algo externo, a gente emprega muita força, sendo que na verdade a nossa solução está dentro de nós, é a nossa mente.
A partir do momento que eu consigo sentir como se aquilo ali já tivesse sido resolvido, que eu confio, e aí vem o soltar, né? É você confiar, é você agir como se aquilo ali já tivesse acontecido, como se aquilo já estivesse na sua vida. Então, você quer mudar a sua vida financeira? Como seria hoje se você tivesse a quantidade de dinheiro que você deseja ter? Como você se sentiria? Como você se expressaria? Como você estaria se sentindo hoje se você olhasse na sua conta bancária e tivesse todo o dinheiro que você precisa? É essa sensação que a gente precisa manter na nossa vida e que a gente precisa trazer para a nossa vida para que a gente possa modificar as situações externas. Então, essa carta ela fala exatamente sobre isso, para que a gente não se oponha à mudança. O que acontece? Quanto mais a gente tenta ficar naquela ânsia de mudar a situação, ficar focando na resolução daquele problema, a gente está emanando uma força de escassez. Quanto mais eu penso em resolver o problema, eu estou mandando uma mensagem para minha mente, para o universo, de que aquilo não foi resolvido. E eu fico colocando esforço naquilo, resistência. Tudo que você resiste, persiste. Tudo que você fica focando, fica tentando pôr esforço para resolver, vai piorar. O que a gente tem que fazer é entrar no fluxo do universo. Não é fácil, mas quando a gente consegue trazer essa sensação e esse sentimento, a vida flui de uma forma muito mais fácil, as coisas se resolvem um passe de mágicas, vamos dizer assim, porque a gente soltou essa resistência que a gente tem. Então, quando, ao invés de você ficar focando em solucionar um problema ou ficar focando no que aquilo ali pode te trazer de consequência, no que aquilo ali pode gerar de negativo, tente olhar para dentro e perceber, se isso já tivesse resolvido na minha vida, se hoje isso já tivesse resolvido, como eu estaria me sentindo? E sinta dessa forma, se sinta dessa forma, como se tudo já tivesse resolvido. Você não precisa saber o como as coisas vão se resolver. O nosso problema é que a gente fica tentando, com a nossa mente limitada e racional, tentar achar a solução para um problema, que muitas vezes a solução não está no racional. A solução vai vir de um lugar que a gente não pode esperar, que a gente nem pensou que viria. E existem várias possibilidades. Só que quando a gente fica ali focando no como, tentando usar a nossa mente limitada, a nossa vida limitada, a nossa experiência limitada para tentar encontrar qual é a solução daquele problema, a gente está resistindo e a gente está fechando a porta para as outras possibilidades. Eu não consigo andar. A partir do momento que eu foco em ter a sensação de bem-estar, em ter aquela sensação de que aquilo ali já é meu, de que aquilo ali já foi resolvido, quando eu consigo convencer a minha mente de isso aqui já foi resolvido. Eu confio no universo, isso aqui já é meu, isso aqui já está resolvido. Eu não sei como isso vai se resolver, mas isso não é meu trabalho, isso é trabalho da minha centelha divina, isso é trabalho do universo. Eu só preciso focar no meu sentimento, no sentimento de que isso já foi resolvido, de que já está tudo certo, que eu já tenho a vida que eu mereço, que eu já tenho a vida que eu quero para mim. Ao invés de ficar focando no como resolver os problemas. É difícil justamente porque a nossa mente tem essa função de proteção. E ela vai sempre desviar o olhar para o que pode dar errado, sempre prevenindo o que pode dar errado. E de onde vem isso daí? Vem lá dos nossos primórdios, lá dos homens da caverna. Que lá eles precisavam ter esse mecanismo de proteção. Porque tinha animais na floresta, eles precisavam caçar, ou eles tinham que ficar espertos ali porque poderia acontecer alguma coisa. A comida era mais escassa, então eles tinham que pensar em pegar mais comida, no que poderia acontecer para que eles pudessem agir e poder prevenir tudo isso. Só que hoje a gente fica vivendo esse looping eterno, que já evoluiu, de uma forma muito constante na nossa vida, sem necessidade. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que se chama mecanismo de luta e fuga, que ele deveria ser acionado somente quando a gente estivesse num perigo real e eminente. Por exemplo, um leão atrás de você. Tem um leão correndo atrás de você, aí sim esse mecanismo de luta e fuga tem um perigo real, ele deveria ser acionado para que você conseguisse se safar, para que você conseguisse correr, para que você conseguisse sair daquela situação. Só que hoje em dia a gente dispara esses gatilhos de luta e fuga com qualquer coisa. A gente fica 24 horas disparando esses gatilhos de luta e fuga sem a necessidade, sem ter um leão correndo atrás de você, sem nada estar acontecendo.
Porque a nossa mente, ela projeta. E a nossa mente não sabe o que é real e o que não é. Então, quando você projeta um problema futuro, quando você fica pensando em algo que pode dar errado, algo que pode acontecer, ou voltando lá no seu passado, você está trazendo isso para o agora. Então, a sua mente acha que isso já está acontecendo. E aí surge a ansiedade, surge esse gatilho de luta e fuga e a gente parece que a gente fica preso, sendo puxado para baixo. Justamente porque a gente tá deixando a nossa mente dominar. A gente não tá dominando a nossa mente, a gente tá deixando a nossa mente dominar. Quando a gente quer construir algo diferente, quando a gente quer mudar os nossos resultados, tem uma frase do Neville Goddard que eu amo. Eu amo os ensinamentos do Neville Goddard. Eu acho que ele traz uma visão muito ampla dessas coisas. A gente tem, às vezes, um conhecimento sobre lei da atração, sobre as leis universais, mas a gente não vai fundo. Existem coisas ali por trás. Não é só você ter pensamentos positivos, não é só você visualizar o que você quer. Você precisa ter a sensação e a confiança de que aquilo já é real. Então, o Neville Goddard, ele fala assim, você precisa mudar a sua consciência, você precisa fechar as portas do mundo externo. Você precisa fechar as portas para tudo que está acontecendo à sua volta. E isso não é você negar os problemas, tá? Mas é você baixar as barreiras, entender que tudo aquilo é um aprendizado, é passageiro, que aquilo ali vai passar e você focar no resultado que você quer. Você ir para o seu mundo interno e visualizar o resultado que você quer. Você quer mais clientes, ao invés de você ficar tentando achar uma solução para conseguir mais clientes, buscando mais clientes, ao invés de você ficar fazendo ali técnicas e técnicas e técnicas naquela ânsia de ter clientes, você precisa se imaginar como se você já tivesse a agenda cheia. Se você tivesse a sua agenda cheia hoje, o que você faria? Como seria o seu dia? Que horas você acordaria? O que você começaria a fazer logo de manhã? Como seriam esses horários de atendimento? Ju, mas eu não tenho ninguém. Finja que você tem. Atenda você mesma. Estude. Faça alguma coisa para preencher aquele horário como se aquele horário já tivesse preenchido por outra pessoa. Escreva na sua agenda ali o nome dos seus clientes fictícios até que aquilo ali se torne realidade. Então a gente precisa pensar além. Se eu quero criar algo diferente na minha vida, como eu me sentiria se aquilo ali fosse realizado hoje na minha vida? Se eu tivesse isso hoje na minha vida? E trazer essa sensação. Se você morasse no lugar que você quer, no lugar que você deseja, como seria? Como você se sentiria? Você acordaria como? O que você faria na sua rotina? O que você faria nas suas coisas? No seu dia a dia? Comece a pensar sobre isso. Comece a focar nisso. Toda vez que vier um pensamento negativo, mas e se eu não puder pagar a conta? Mas e se eu puder pagar a conta? E se cair um dinheiro na minha conta? E se o cliente chegar aqui hoje, agora? Como que eu vou me sentir? Como que eu vou estar? E se hoje aparecesse muitos clientes e eu sobrasse dinheiro para eu pagar a conta e muito mais? Como que eu sentiria? Trazer essa sensação para você. Toda vez que o seu pensamento tentar buscar algo negativo, algo que pode acontecer de negativo, algo que pode ocorrer lá no futuro, pense dessa forma. O que eu sentiria se isso não fosse verdade? Se eu conseguisse resolver isso hoje, como eu estaria? E traga sempre essa sensação, sempre essa sensação. A partir do momento que a gente domina o nosso poder de pensar, que a gente foca no nosso interno, no que a gente quer, na sensação de resolver aquilo, na sensação que a gente vai ter ao obter aquela coisa desejada, as coisas fluem com muito mais facilidade. Quando você está na angústia, querendo cliente, querendo dinheiro, quando você está na angústia, fazendo técnicas e técnicas para tentar resolver, quando você está na angústia de que talvez isso daí funcione, talvez não, isso tudo trava a sua manifestação. Então, por isso que tem muita gente que às vezes escreve lá no YouTube: fiz o Ho'oponopono e não consigo sair do lugar, não funciona. Não é a técnica em si. O Ho'oponopono, ele vai limpar as suas memórias de dor e trauma. Você faz o Ho'oponopono para você ou para a situação que você está passando no seu momento e ele vai limpar algumas memórias ali. Só que se você ficar focando no problema, focando no que você não tem, focando no que não está dando certo, focando no que está faltando, é óbvio que o Ho'oponopono não vai dar certo. Então, é preciso fazer o Ho'oponopono com a sensação de que tudo já está mudado,
de que você já está mudado internamente. E reconhecer as pequenas mudanças, os pequenos milagres. Se você foca só naquela solução grandiosa, só nas coisas grandiosas que podem acontecer na sua vida, você vai ficar preso ali. E você não vai conseguir perceber os pequenos milagres que acontecem no dia a dia. Eu já conversei com milhares de terapeutas que falam assim pra mim: Ju, parece que eu faço técnica e não mudo nada. Falei, mas qual é a sua definição de mudança? Ah, eu não tô milionária ainda, eu não tenho muitos clientes, né? Mas eu falo, mas você não mudou nada dentro de você, seu sentimento. Ah, eu tô conseguindo lidar melhor com as situações, né? Eu tô me sentindo mais calma, eu tenho uma outra visão sobre o mundo. Então você mudou. Só que você não tá conseguindo reconhecer. E se você não consegue reconhecer as pequenas mudanças, as grandes nunca vão chegar. Porque se você não é grata pelas mudanças pequenas que você vem tendo de comportamento, que você vem tendo de consciência, que você vem tendo de conhecimento, você não vai conseguir alcançar algo grandioso. Porque se você não enxerga o micro, você não vai enxergar o macro. Tudo é uma correspondência. Então, se eu consigo sentir gratidão pelo mínimo possível, pelas coisas pequenas, eu vou conseguir sentir gratidão pela coisa maior e assim sucessivamente. Então, é sempre o seu interno que reflete o externo. É sempre a sua consciência que cria a sua realidade. Então, o que você está consciente de ser hoje? O que você tem pensado hoje no problema, como resolver o problema, no que você não tem? Ou você tem pensado em como você se sentiria se isso estivesse feito na sua vida hoje? E você vive o seu dia a dia, a sua rotina, de acordo com esse sentimento. Por mais que você esteja com problemas, por mais que você esteja com as coisas dando errado na sua vida, ou sei lá, qualquer tipo de problema, seja no relacionamento, seja na área financeira, seja na saúde, acorde todos os dias e fala, meu problema foi resolvido. Como eu me sentiria agora? Pensa, meu problema foi resolvido, e agora como que eu posso viver? Meu problema foi resolvido, eu não preciso mais pensar em dinheiro. Como eu me sentiria? Como eu viveria meu dia? E foca nisso. No começo vai parecer difícil, no começo vai parecer mentira, mas sabe aquela história? Aquela pessoa que conta muita mentira, chega uma hora que ela acredita na própria história? É isso que a gente faz com a nossa mente. A nossa mente não sabe o que é real do que não é. E se você começar a trazer essa sensação para ela de que o problema já foi resolvido, ela trará a resolução para você. Todas as respostas estão dentro de você. Quando a gente utiliza perguntas, por exemplo, que eu sempre trago aqui para vocês, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando o foco do que não pode ser resolvido para abrir possibilidades. Então, quando eu pergunto, o que se requer para que essa situação seja modificada? Ou então, quando eu faço uma afirmação, o que eu fiz para que isso se resolvesse tão facilmente? O que eu fiz para que eu resolvesse essa situação de uma forma leve e fácil? Quando eu faço essa pergunta e eu fico nela sem buscar respostas, a nossa mente ela vai procurar na nossa gavetinha ali de memórias coisas que nos tragam a solução. Assim como, se você ficar se perguntando por que comigo, por que isso só acontece comigo, por que só dá errado comigo, por que eu tô nessa situação, ela também vai buscar dentro de você a resposta. E ela vai buscar memórias de momentos que coisas negativas deram errado na sua vida, que coisas deram errado na sua vida, e vai trazer pra você aqui, ó, por que você não consegue. Vai confirmar a sua crença. Então, por que não usar esse mecanismo da mente de buscar respostas nas nossas gavetas mentais para construir uma coisa melhor para nós? Então, toda vez que você faz uma pergunta positiva ou uma afirmação do tipo, como eu resolvi isso com tanta facilidade? Por que é tão fácil para mim resolver isso? Ou, o que se requer para que eu resolva isso? A sua mente, ela vai ficar procurando ali as memórias que vão te trazer essa resposta. E você pode ter um insight, você pode ter ali, de repente, uma grande ideia que pode te trazer o que você deseja. Ou ela vai te encaminhar para as coisas que você deseja. A sua mente é o seu portal. Ela não é boa nem ruim. Assim como nada na vida é bom ou ruim. É de acordo com a experiência que você tem, é de acordo com o significado que você dá. Nada tem um significado. É você que dá esse significado. Você pode olhar para uma situação negativa na sua vida e olhar para aquilo como um aprendizado, como uma forma de você aprender, como uma forma de você ressignificar, como uma forma de você crescer e fazer diferente.
Ou você pode olhar para aquela situação negativa e pensar naquilo como um fracasso, ficar se lamentando e continuar ali. Quando eu fiz o Clube do Livro passado, você pode criar os seus próprios milagres, do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, em quase todos os livros dele, ele fala sobre isso. A semente do benefício equivalente. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa na sua vida, tente compreender que aquilo ali não é bom, não é mal. Você que dá a interpretação para aquilo. Aquilo ali simplesmente é. E você escolhe qual a interpretação que você vai dar. Então, por que não olhar para aquela situação de uma forma diferente? Você vai ver que a partir do momento que você olha para a situação negativa, que você acha que é negativa, de uma forma diferente, do tipo, como eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? O que isso aqui está me mostrando? O que eu preciso modificar? Por que será? Né? O que eu posso fazer para resolver? Ou, como eu resolvi isso de forma tão fácil? Você vai ver que as coisas vão ficar muito mais leves, que as respostas vão aparecer mais fácil, porque você não vai pôr resistência, que é o que essa carta fala. Toda vez que você fica ali tentando remoer as coisas negativas, tentando sair das coisas negativas, é como se você estivesse numa areia movediça tentando sair. A areia vai te puxando, você vai tentando sair, e quanto mais força você faz, mais você vai afundar, mais a areia vai te puxar. Quando você para de resistir e fala, ok, aconteceu isso, e o que eu posso fazer daqui para frente? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso criar uma nova realidade? Como eu posso sobrecriar esse problema? O que se requer para que eu resolva isso com total facilidade? Você começa a mudar o foco da sua mente. E o que você foca, expande. Se você foca nas possibilidades, possibilidades virão. Se você foca em coisas negativas, no problema, mais problemas virão. Então é a forma como você se enxerga. E é isso que a carta vem trazer pra gente. Solte a resistência. Solte todas as barreiras, as resistências, os muros que você criou. Para de resistir ao fluxo da vida. Deixa a vida fluir. Foca no que você quer, na sensação que você quer ter. E não no como você vai resolver aquele problema. E não no como você vai ganhar dinheiro. Ou não no como você vai conseguir clientes. Como seria se eu já tivesse isso? Sabe aquele finja até se tornar realidade? É exatamente isso. Não é você dar uma de louca aí que sai gastando todo o dinheiro. Eu quero fingir que eu sou rica, então vou sair gastando todo o dinheiro. Não. É qual é a sensação se eu tivesse muito dinheiro na minha conta hoje? Como eu me sentiria? Se eu pudesse pagar todas as minhas contas hoje, ainda sobrasse, eu pudesse fazer o que eu quisesse. Sem oposição. Como eu me sentiria? E aí, focar nisso dia após dia. A nossa maior dificuldade é sustentar o nosso pensamento, né, de positivo. Porque uma hora ou outra a nossa mente ela traz uma coisa, mas se não der certo, e se der errado, e se tal coisa acontecer, Então a gente tem que ficar fazendo esse trabalho mental de ficar controlando a nossa mente e falar assim, ei, tá tudo bem, eu já consegui, já deu tudo certo. Eu não preciso focar nisso, eu tenho que focar no que eu quero. Então já aconteceu, já tá tudo resolvido. Eu não sei como isso vai se resolver, mas a minha centelha sabe e eu confio nisso. Quando a gente começa a trazer essa sensação, que não é fácil, é um trabalho que a gente vai fazendo ali diariamente, de conversa interna, de autoconhecimento, a gente vai trazendo mais leveza para a nossa vida e, consequentemente, as respostas vão aparecendo, os caminhos vão aparecendo e as soluções também vão aparecendo, tá? Então, só pra gente finalizar, essa carta, esse oráculo da centelha divina, ele tem uma afirmação. Então, a afirmação dessa semana é: o poder de curar o mundo está dentro de mim. O poder de curar o mundo está dentro de mim. O poder de curar a sua vida, de transformar a sua vida, está dentro de você, na sua mente, na forma como você pensa sobre aquilo. O que você pensa sobre aquilo, as experiências que você tem sobre aquilo, ou seja, a forma como você enxerga as coisas é o que vai criar a sua realidade. Então, tente mudar isso. Se você acredita que dinheiro é difícil, comece a pensar, não, dinheiro é fácil. Existem pessoas que conseguem o dinheiro com facilidade. E eu não sou um ET, eu nasci nessa terra também. Então, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Comece a mudar. No começo vai ser difícil, porque a nossa mente, ela tem esse mecanismo de levar para o negativo, de achar o que pode dar errado. Mas conforme você vai sentindo aquilo, acordando de manhã e falando assim, ok, o que eu sentiria se eu tivesse o carro dos meus sonhos? O
O que eu sentiria se eu pudesse acordar de manhã e pudesse fazer o que eu quisesse, tivesse dinheiro na conta? Qual era a sensação? Traz essa sensação para você. Permaneça com essa sensação. Sempre que ela for embora, traga ela de volta de novo. Você vai ver que as coisas vão se trabalhando ali, você vai confiando mais no fluxo do universo e as respostas vão aparecer. Focar no problema ou como resolver o problema não vai resolver, só vai trazer mais problema para sua vida. Então, foca no como você se sentiria se tal coisa acontecesse. Não apenas visualize, não apenas se projete para um futuro. Sinta aquele futuro. Como seria? Sinta, traga para a realidade. Se você tivesse de férias agora, fecha os olhos, de férias agora, na Ilhas Maldivas, como seria? Como você estaria? Como você se sentiria? Você estaria com pensamentos negativos? Como que você se sentiria? Comece a pensar nisso. E toda vez que você for tomar uma atitude ou ter um pensamento, pense. Se isso aqui já fosse resolvido, eu pensaria dessa forma? Não. Então, como eu pensaria? Dessa forma e dessa forma. Como eu sentiria? Me sentiria leve. Então, vou ficar leve agora, porque isso já foi resolvido. Existe uma ordem no nosso mundo. A natureza, ela tem uma ordem, tudo tem uma ordem. A natureza não é descompensada. Quando uma árvore seca, ela renasce de novo. Quando algo acontece, quando chove, logo vem o sol e evapora aquela água. A natureza, ela tem uma ordem. O sol tá ali todos os dias. Você não precisa pensar no sol para ele estar ali. Ele tá ali. Ele simplesmente é. Você confia que o sol vai estar ali todo dia de manhã. A natureza tem uma ordem. E a gente precisa confiar nessa ordem, se manter nessa ordem e não pensar o contrário, tá? Então, essa é a mensagem da semana. Não se oponha às mudanças da vida, solte, veja as coisas pelo lado mais positivo, né? Aquele negócio de positividade tóxica não existe. Positividade tóxica é um nome que inventaram para tentar amenizar, né? A pessoa tá tão negativa que até na positividade ela vê toxicidade. Então, seja positivo. Ai, mas positividade é tóxica. Não é. Você prefere ficar pensando negativo e viver uma vida porcaria? Criar coisa que você não quer? Então, pense positivo. Não custa nada. É o mesmo valor você pensar positivo e negativo. Dá o mesmo trabalho. Então, por que pensar negativo? Viva a positividade, sim. Viva a alegria, sim. Positividade tóxica é um nome que as pessoas negativas inventaram para poder se desculpar pela sua negatividade. Então, seja positivo, pense positivo, traga essa emoção positiva, coloque uma música positiva, seja positivo. E as pessoas vão se incomodar com a sua positividade. E não interessa. O que interessa é você estar bem. Tá bem? Então, essa foi a mensagem da semana. Não se oponham à mudança, soltem o fluxo da vida, sintam as coisas como se elas já tivessem resolvido. E isso vai trazer muito mais facilidade para vocês, tá bem? Até a próxima segunda-feira, na próxima mensagem da semana. E não esqueçam que quarta-feira a gente tem o 4º encontro do Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária, lá no YouTube, tá? Então espero todos vocês no YouTube, quarta-feira às 9h30, para o 4º encontro do Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária. Até mais e até a próxima segunda-feira.